Então, boa tarde para vocês e parabéns pela disposição, não é? Véspera de feriado, à noite, está todo mundo aí. Muito bom o sinal. Eu queria dizer o seguinte, quando o José Guilherme me convidou, eu achei que seria interessante trazer a Mariléia e o Maurício, Mariléia Almeida, Maurício Pellegrino, eles são doutorandos. Mariléia é praticamente doutora, não é? Tá? Vai defender daqui um mês. Eu achei que, e o Maurício, a gente tem dialogado muito, nós estamos saindo de um curso que nós fizemos no SESC essa semana, segunda-feira, ele que estava dando aula sobre o neoliberalismo, então eu achei que a gente está num pique, assim, que valeria continuar a nossa conversa, e a gente, então, aproveitaria esse espaço para continuar essa conversa, e acho que para vocês seria mais interessante do que só me escutar, trocar também com eles, entendeu? Então, eu apresento então o Maurício Pellegrino e a Mariléia Almeida, eles são doutorandos na Unicamp. O Maurício está estudando Foucault e está muito aprofundado na crítica do Foucault ao neoliberalismo, as leituras do Tony Negri, do Christian Laval e Pierre Dardot, que há boi tempo está publicando, e estiveram aqui agora, não sei se vocês foram, nessas inúmeras palestras no SESC, na PUC, por aí. Aqui também, né? Aqui também teve, na Casa do Povo. E a Mariléia tem trabalhado com as quilombolas, como é que as mulheres negras estão transformando a cultura. E acho que, então, seria interessante. Olha, a minha ideia é eu andar logo e passar a palavra também para eles, e fiquem à vontade para interromper, entrar, porque eu não sei muito bem o tempo, né, que nós temos. Quer dizer, na minha cabeça, a gente faria mais para uma roda de conversa e para uma troca informal do que para palestra, alguma coisa muito acadêmica, tá? Por que eu estou com esse PowerPoint aí que chama Arte Feminista como Crítica da Cultura? Porque os museus estão sendo proibidos, né? Então eu pensei, bom, já que proíbe lá, a gente mostra aqui, né? Para isso estamos, para desobedecer e contrariar. Mas, enfim, a minha ideia, vocês vão entender, eu não vou fazer uma palestra, uma fala sobre a arte feminista. Eu estou usando a arte feminista para mostrar como é que o feminismo está se colocando num lugar de crítica contundente. Não é à toa que a Judith Butler está levando aí 1000 porradas, e não é à toa também que essa arte queer e feminista nos museus está sendo violentamente atacada. Não só isso, mas também a questão do gênero, de uma maneira mais ampla. Por isso também que eu achei que seria interessante eles virem, porque eu acho que a coisa é muito maior do que atacar um grupo específico, ou atacar o MASP, eu acho que a questão, nós estamos vendo, né, uma avalanche da direita assim, assustadora, vamos dizer, e uma questão muito mais, o buraco é muito mais embaixo, porque também não é só no Brasil, não é? Quer dizer, é uma onda neoliberal violentíssima que está cercando todos os poros, todas as fendas, todas as brechas, e a gente ficando numa situação muito sufocante. Eu queria começar com uma citação do Bachelard, porque vocês são arquitetos. E eu acho que... Deixa eu virar aqui para eu poder ler. a não ser que o Gustavo lê. Eu trouxe essa citação porque eu acho que vocês, arquitetos, não podem deixar de ler o Bachelard. O Bachelard escreveu em 1958 esse livro. Ele é uma grande referência para o Michel Foucault, que é mais novo do que ele, e fez aquele famoso texto, Os Outros Espaços, o texto das heterotopias, sobre o qual eu vim falar aqui um ano atrás. Né? E a referência do Foucault é o Bachelard. E o Foucault diz assim, nesse texto, Outros Espaços, que é uma palestra que ele faz para os arquitetos, 10 anos depois, em 67. Mas nós ficamos conhecendo a palestra em 2000 e pouco. Olha só, hein? Aliás, o próximo livro do Foucault, que é de 84, né? O 4º volume da História da Sexualidade, vai sair em janeiro de 2018, na França. Quer dizer, nem os franceses leram, só para vocês saberem. Mas vai sair aqui simultaneamente, porque agora nós estamos tudo rápido. Não é? Bom, então, o Foucault diz assim, ele termina essa palestra com uma frase que eu acho mais demais, e aí eu repito onde eu vou. Nas civilizações sem barco, os sonhos se esgotam. A espionagem substitui a aventura, e a polícia substitui os piratas. É o máximo. Adeus à imaginação, né? E da onde que vem? Vem do Bachelard.
propomos considerar a imaginação como uma potência maior da natureza humana. A imaginação é a faculdade de produzir imagens. A imaginação desprende-nos, ao mesmo tempo, do passado e da realidade. Abre-se para o futuro. Como prever sem imaginar? É o máximo. Quer dizer, eu não tinha pensado nisso, que se você não imagina, você não cria coisas novas. Quer dizer, é básico, não é? É básico, mas eu não tinha pensado. Então, quando eu li isso, eu falei, gente, claro, tem que imaginar. Porque como é que você vai criar uma outra cidade? Vocês estão criticando a cidade. Vocês vão propor outra cidade, outros espaços. Tem que imaginar primeiro, né? Para poder concretizar. Então, a imaginação, como potência de vida. E o segundo ponto que eu trouxe é porque, até recentemente, a minha geração, sobretudo, até a minha geração com muita força, na de vocês menos, mas também, imaginação é associado ao oposto da razão, e é depreciado, e é associado com as mulheres. Os homens são racionais, as mulheres, sabe, elas têm uma imaginação... Sabe como que é? Muita menstruação, sangue. As mulheres são imaginativas. Então, hoje eu gostei de saber que nós somos imaginativas, porque o Bachelard, que é um filógeno é o oposto de misógino. Misógino que detesta a mulher. Filógeno que ama as mulheres. O Bachelard ama as mulheres e a cultura feminina. Então, ele fala que o fundamental é a imaginação criadora, porque é a imaginação que permite você olhar para o espaço e perceber a cosmicidade das imagens. Olha isso, o cosmos contido na imagem. A casa é cósmica, ele diz. E ele tem uma frase nesse livro, só para inquietar vocês, que ele diz assim, a casa das grandes cidades não dá mais conta de perceber os dramas humanos. Ela não chora mais conosco, ela não tem porão, não tem sótão, não tem escada, não tem mais vela, né? Já o porão está iluminado, no apartamento não tem mais nada. Não é? É incrível, é incrível. Então, olha, é só para esquentar, viu, vocês, para lerem o Bachelard, porque eu acho que para quem é arquiteto, não tem como, né? Não tem como. Bom, então, e também porque ele fala das mulheres. E aí, eu trouxe a Artemisia Gentileschi, porque eu acho que, assim, que se nós estamos tendo um ataque ao... Então, peraí, para organizar minha fala, senão eu vou ficar aqui 3 horas falando. Vocês fazem um sinalzinho aí, assim que eu entendo. Eu vou falar 3 coisas, que essa caçada às bruxas, que é a questão do gênero, como afeta as artes, como afeta a ciência, a produção do conhecimento, e como afeta a educação. Eu vou falar muito rapidinho sobre tudo isso, usando essas imagens, e depois eles vão complementando. No campo das artes, o que eu queria dizer é que a Artemisia Gentileschi pintou no século XVII, mas nós ficamos conhecendo melhor na década de 70, do século XX. Quer dizer que a caça ao gênero feminino não é atual, né? Ela tem história, faz muito tempo. Aliás, quando houve uma grande exposição em São Paulo, uns anos atrás, não faz muito tempo, teve o Caravaggio, não teve no MASP? O Caravaggio? A Artemisia Gentileschi é contemporânea do Caravaggio. Sabe, tinha um quadro dela, lá embaixo, no porão do MASP, assim, numa salica, assim, tinham assim os discípulos. Aí tinha um quadro dela chamado Madalena Arrependida, que é uma mulher assim. Por que Madalena Arrependida? Porque as feministas que recuperaram a Artemisia enxergam nesse quadro um assédio sexual. Uma denúncia de assédio, e ela, na verdade, sofreu o assédio do professor de pintura, e deu um processo, e foi uma coisa complicada, e ele perdeu, ele foi para a justiça e foi preso. Só no século XVII, na Itália. Só que ela teve que ir embora da cidade, porque, enfim, a culpa é da mulher, né? Ela é assediada, tudo bem, ela ganhou a causa, mas a culpa é dela, porque pôs roupa vermelha, passou batom, tal, né? E isso eu descobri que vem lá do Tertuliano, no século II. A coisa é história, né? Bom, então, a Suzana e os Velhos é um tema bíblico que foi... Olha, eu vou passar rapidinho nas imagens, só para... Vocês vão atrás depois, porque tem livros e livros sobre cada coisa que eu estou falando. E era só para despertar e vocês ouvirem falar, porque vocês são jovens, né? E eu descobri, eu já era velhinha. Então... É um tema que foi pintado muito na época, veja nesse quadro aqui do Tintoretto, mas olha a diferença da imagem. Aqui tem planta, tem árvores, tem, não é?
E aqui não tem horizonte, tem nuvens cinza. Não é? Então, as feministas interpretam que ela está usando essa história para fazer a denúncia do assédio que ela sofreu, porque foi logo em seguida dessa história que ela fez esse quadro da Suzana e os Velhos. E que foi para o... Né, que aí sumiu do mapa, obviamente. Né? Então, eu estou trazendo a Artemisia e comparando aqui com o Tintoretto. Ela também já tinha feito essa história da decapitação do Holofernes, outro tema bíblico. Quer dizer, ela é uma pintora expressiva, né? Mas que é recuperada na década de 70 do século XX. E essa Kathleen Dill fez uma releitura da obra, não é, da Suzanne and the Elders, Restored, né, em 98. E, em seguida, ela fez o raio-x. Eu achei fantástico, não é fantástico? Incrível o trabalho que a mulher fez. Um Restored X-ray, um raio-x do que ela não está falando, mas do que elas queriam mostrar. Bom, isso é só para vocês conhecerem um pouquinho dessa história da... em se tratando das perseguições, outra que foi perseguida, que obviamente teve a igreja, porque olha o que ela faz com o terço, né? A igreja proibiu a exposição dela uns anos, já faz tempo, acho que na década de 90, a Márcia X, no Rio de Janeiro, nasceu no Rio de Janeiro, morou lá tal, e morreu em 2005, ela teve um câncer, morreu jovem. Né? Mas ela é uma pessoa muito polêmica, porque ela é feminista e fez a crítica do mundo androcêntrico, e enfim, dessa cultura patriarcal, sobretudo com a sua famosa Fábrica Falos. Ela fez essa série, imagine ela que essa série de falo, um religioso, o outro é um pompom, quer dizer, ela combina elementos que não tem nada a ver com sexualidade, né? Assim, infância, né? O pênis palhacinho, bonitinho, né? Ele é deserotizado, concordo? Ou então com as medalhinhas da igreja, mas ela fez um monte, é uma série enorme da Fábrica Falos, a Santa Maria, um pênis rosa, né, pink, narcisista, porque ele está se olhando no espelho, se admirando. Enfim, tem o da Playboy. Não, tem um monte. Tem aquele namoro dos pênis, tem essa relação sadomasoquista. Bom, não precisa dizer que a igreja botou ela, né, obviamente, caiu de pau em cima dela, e isso faz muito tempo. Agora, acho que ela não poderia nem... Nossa, se ela estivesse viva agora, fala sério, né? E o que eu ia falar dela, que eu esqueci? Bom, então ela tem essa crítica, né? Aí os falos como docinhos, que tem todo um jogo de dizer se o pênis é transformado em falo, e o falo é a origem do mundo, é Deus. Não sei se vocês viram um filme que está passando, chamado After Image. Está passando 2 filmes imperdíveis, After Image e Mother. Mother é terrível, né? Porque é a história de um artista que é Deus, né? Ele manda, faz, desfaz, né? E ela, vamos dizer, ela infantiliza, né? Com referência a essa cultura, né? O falocentrismo, né? A ideia de que o homem é universal, o homem está na origem do mundo, e a mulher veio da costela do Adão. E é irracional, é sentimental, é imaginativa, tem pouco a contribuir, e é a Eva, né, que se seduziu facilmente pela serpente e com a sua maçã, e levou à queda, não só do homem, mas da humanidade, né? Por conta de Adão e Eva, a queda da humanidade. Eu estou lendo um livro maravilhoso de um historiador americano chamado Stephen Greenblatt, que saiu esse ano, agora, em 2017, chama The Rise and Fall of Adam and Eve, Ascensão e Queda de Adão e Eva. E ele fala assim que ele era criança e assim, não entendia como é que as pessoas acreditavam no mito, assim, o Adão está pronto, a Eva está pronta, vê uma serpente andando, oferece a maçã, aí tem a queda, aí eles são expulsos, e ele falando assim, e como essa história molda a psique das pessoas até hoje, né? Ele fala assim, e quando é a queda do Adão? A queda do Adão e Eva se dá, o fim do paraíso, né? Com o Darwin. Porque aí no século XIX vem o Darwin falando assim,
não tem paraíso, né? Tem competição das espécies, né? Quer dizer, não sei se ele está certo ou não, mas, enfim, é uma teoria que acaba com o paraíso. E ele vai datando, porque a história de Adão e Eva também nasce no século II, né? É o Tertuliano. Eu agora sou fã do Tertuliano, entendeu? Tertuliano, Cassiano, sei, vem da cultura hebraica, mas ela é elaborada pelo cristianismo no século II, né? E aí eu também descobri que os pecados capitais são do século XVI. Mas tudo bem, isso é outra história. Tem história, né? Tem história. Antes não tinha Eva. Os gregos têm a caixa de Pandora, tem outras coisas, mas não tem a Eva. E a Eva é a culpada pela queda da humanidade, não é só dos homens, ela arrasta. Ela é a avó, a tetravó da femme fatale, da mulher fatal no cinema, que não é prostituta, ela é fatal, a Marlene Dietrich nos anos 30. Não sei se vocês ouviram falar, né? Nos anos 30, o Anjo Azul, esse famoso filme que fez a Marlene Dietrich, ela é um diabo, entendeu? É o diabo no corpo. É completamente diabólica, satânica. Essa Adriana Varejão é uma artista carioca também, bastante famosa, que faz uma releitura das pinturas desses artistas como o Debré, o Saint-Hilaire, que interpretam a história do Brasil. E a história do Brasil é bem idílica, bonitinha, tudo certinho. E ela faz uma história com estupros, com violência, com um corte. Essa coisa no meio é avermelhada, é um corte, é uma facada, não é? Assim, a tela está rasgada, né? Mas foi com essa imagem de cena do interior que o Museu Queer foi atacado, né? Foi essa imagem, então, por isso que eu achei que valia a pena a gente saber que imagem que foi essa, não é? Que levou a tanta violência contra a discussão de gênero. Não sei se vocês conhecem a Rosana Paulino, que também está nessa mesma direção, mostrando, relendo a escravidão, né? A escravidão, porque imagino que era estupro de escrava, né? Não só de mulher, mas de mulher sobretudo. A gente sabe, não é? Como é que era a situação das escravas, dos filhos das escravas com os senhores, aí da mulher do fazendeiro que ficava puta com a mulher, com a escrava e matava a escrava porque, afinal, o marido dela ficou gostando da escrava. O Antônio Cândido tem um texto maravilhoso chamado A Família Brasileira, contando essas histórias com pesquisas que ele fez. Está para ser feita, né, uma história do estupro no Brasil, né? Porque a gente tem uma imagem da colonização que não toca, porque ela é uma imagem masculina, né? Ela não toca nas questões femininas. E até algumas décadas atrás não se falava em sexualidade, e muito menos nos problemas das mulheres, né? Com os filósofos da diferença, Derrida, Foucault, Deleuze, esse povo que vem da década de 50, 60, e dos feminismos, a filosofia feminista, que você vai ter uma crítica da produção do conhecimento. Então, aqui, eu estou mostrando o gênero nas artes e estou falando dos gêneros na produção do conhecimento. Você tem uma transformação muito grande no olhar, né? Numa crítica da filosofia e da forma da produção do conhecimento, por exemplo, dizendo que o pensamento moderno é um pensamento que trabalha com binarismos, ou é branco ou é negro, ou é dia ou é noite, ou é civilizado ou é bárbaro, ou é normal ou é louco, ou é hétero ou é homo, ou é racional ou é imaginativo, e o segundo polo é sempre hierarquicamente desclassificado. Então, o negro, o branco é o normal, o negro é o inferior. O heterossexual é o normal, o homossexual é o inferior. A razão é o normal, a imaginação é secundária. Então, esses filósofos da diferença vão dizer assim, bom, mas pensando desse jeito não vai dar, viu? Não vai dar, porque é sempre um olhar hierarquizador. É um olhar que hierarquiza e exclui. E o que está por cima é o que comanda. Ele que deve governar o mundo, porque é ele que sabe. Então, a razão deve governar o mundo, o homem branco deve governar o mundo, e, portanto, esses temas ficaram de fora. Só para completar, na área de história, por exemplo, não existia história das mulheres até 1970. Não é? E quando eu tinha 20 anos, a gente não tinha história. Existiam algumas mulheres na história. A Cleópatra, a Princesa Isabel, quem mais, hein? A Joana d'Arc. Existem algumas mulheres na história, né? Vocês me perguntaram, não sei nada delas. A nossa pós-doc lá, que é do grupo, a Carol Murguel, sabe quantas compositoras da música popular brasileira ela descobriu?
século XIX e XX? Nem vamos falar das jovens, porque agora tem um bando, né? Vocês conhecem 5. Chiquinha Gonzaga, Maísa Matarazzo, Dolores Duran e Rita Lee e... Sabe quantas ela achou? Pesquisa com a FAPESP, hein? Estou falando da FAPESP, porque a FAPESP é o poder institucional legitimando. 7.500. A coisa que a Carol não publica, né? Ela demora, porque nunca está perfeito, entendeu? Ela achou 7.500 compositoras. Agora, se vocês pensarem que as mulheres aprendiam piano, né? Faz sentido, né? Ficava tocando piano. Compunha um monte, né? 7.500. A Norma Teles arrumou não sei quantas escritoras. Então, em cada área, é assim, uma profusão. Do trabalho da Rosana, assentamento, porque assentamento nas casas de candomblé é onde se deposita a força vital, o axé. De novo, tem uma coisa de espaço, né? Acho que a gente está falando de poética de espaço, e é muito interessante como Rosana faz isso, né? Ela assentar, justamente porque é uma imagem, né, que você está trabalhando justamente com uma desumanização, né, um processo de desumanização brutal, né, e, ao mesmo tempo, Rosane, aquele dia que estava conosco, ela deu uma explicação muito interessante sobre por que ela costurou desencontrar dessa imagem, porque a ideia do assentamento tem uma ideia ao mesmo tempo, de reparação. Só que, aí Rosane fala uma coisa muito curiosa, interessante, que só que a reparação, ela nunca é completa quando você tem um trauma. Então, você pensa do ponto de vista também macro-histórico, né, esse assentamento, essa reparação, ela costura desencontrada também para explicitar o quanto que o processo de reparação também ele também é incompleto, mas era só para poder fazer esse adendo dessa imagem do assentamento, que é uma imagem que tem a ver com espaço, né, nas casas de candomblé, e onde se deposita a chave vital. E acho que você pode continuar, porque agora eu vou trazer um pouquinho da Cara Walker. Então, eu estou trazendo algumas imagens, como eu estou falando para vocês, não é nenhuma aula de história da arte, é para mostrar o gênero na arte, dá um flash, o gênero na produção do conhecimento e o gênero na educação, né? Quer dizer, sem olhar, você não enxerga, né? Você pode ver e não está enxergando nada. Então, você precisa de conceitos, você precisa de olhar, e a gente tem uma herança muito, vamos dizer, um olhar muito colonizado por um discurso machista, misógino, excludente, que a gente nem percebia. Não é? Quando eu fiz história entre 60 e 70, eu me formei em história em 1970. Ninguém falava que a história era masculina, do público, e que não tinha história das mulheres, não tinha história das crianças, não tinha história da vida privada. A grande historiadora francesa, Michel Perrault, acabou de publicar, acho que o ano passado, o último livro, que se chama História dos Quartos. Do quarto. Já pensou alguém fazer história do quarto? O livro tem umas 300 páginas. História do quarto da empregada, o quarto da prostituta, o quarto do rei, o quarto... Claro, tem Bachelard e tem Foucault junto, mas, quer dizer, é outra entrada, outra... Não é? Bom, então, a Rosana Paulino é a nossa grande artista brasileira, não é? Que não conta, obviamente. É óbvio que o fato de os homens serem os donos do poder, também no campo artístico, implica em destino das verbas, né? Por isso que vocês viram as Guerrilla Girls, sabe? Que foram no MASP, que chamam Guerrilla Girls, Guerrilla Girls, mas elas usam cabeça de gorila. Porque o jornalista que foi entrevistar em 1985, chegou no MASP essa semana. 9 horas de voo de Nova York para cá. Bom, quando o jornalista foi entrevistar em 1985, ele falou, como vocês se chamam? Guerrilla Girls. Ele entendeu Gorilla Girls. Então, ele escreveu uma matéria sobre as Gorilla Girls. E elas falaram, maravilha,
Então, nós vamos usar máscara. Então, elas só se apresentam, você não sabe quem é quem. Elas usam máscaras de gorila, porque elas se chamam de Gorilla Girls. O que elas fazem? Elas vão na porta dos grandes museus, MoMA, Metropolitan, e põem um cartaz assim. Este ano, o MoMA teve 95 exposições, das quais 5 mulheres, artistas. Todo ano elas fazem isso, entendeu? Então, elas pegaram no pé violentamente, e faz muitos anos que elas estão aí e vieram aqui no MASP. O MASP está modernizando, né? Agora até tem sexualidade. Olha, pensa bem, de uns anos atrás, tem Artemisia Gentileschi, lá no cantinho, no porão, na exposição do Caravaggio, para ter uma de sexualidade, né? Eu vou ver amanhã, depois eu conto. Mas aí a gente estava em Nova York, e no último dia da exposição, nessa fábrica, Dominó, Sugar Factory, como se fosse a fábrica União, nossa, de açúcar, e ia ter essa exposição da Cara Walker, chamada A Subtlety, or The Marvelous Sugar Baby. Subtlety é sutileza, né, literalmente, mas aí eu fui pesquisar, porque eu vi um vídeo dela lendo um livro de história, e eu comprei o livro de história que ela estava lendo, que era a História do Açúcar. E ela vai falando que subtlety eram aqueles docinhos, o historiador conta, que os nobres ofereciam entre uma refeição e outra, um docinho de açúcar para as pessoas fazerem a digestão. Então, assim, elas comiam muita carne, aí elas comiam um docinho no intervalo, aí iam comer uma sessão de peixe. Então, esses docinhos pequenininhos chamavam subtlety. E ela pegou essa ideia e fez um subtlety que vocês vão ver o tamanho. Então, ela era fechamento dessa fábrica, e a fábrica bancou esse trabalho dela, doou toneladas de açúcar. Essa fábrica que explorava o açúcar dos escravos, né, desde o século XIX, e tinha uma plantação, obviamente, depois virou a fábrica de açúcar, e, enfim, a fábrica estava encerrando, não sei o que aconteceu agora, e ela fez essas crianças de melaço e essa grande estátua, que assim, é maior que esse prédio aqui, né? Nós fomos lá ver um negócio imenso, imenso, de uma escrava negra de açúcar. Quer dizer, ela é negra e branca, ela é poderosa e ela é uma escrava. Ela ela é a dona do espaço, mas, ao mesmo tempo, olha só. E por isso que é subtlety. O subtlety, o docinho pequenininho, virou gigante na exposição dela, né? Obviamente, a comunidade negra estava em peso assistindo, não é? Então, eu vou passar rápido também, que vocês acham, vocês forem no YouTube, mas olha só também o outro lado da história, porque ela está de 4, né? O que também sugere estupro, né? O que também sugere a violência sexual. E a Cara Walker também faz muito essas silhuetas sobre a escravidão, que aqui, né, com esse povo aí, não entraria. Mas entrou aqui, viu? Ela esteve aqui, acho que em 2002 ou 2012, eu não sei muito bem. Eu não vi. Eu conheci a Cara Walker quando eu estava lá em 2014. Mas ela veio aqui numa Bienal e apresentou essas silhuetas referentes, olha só, tiradas de livros pornográficos, que para ela, obviamente, tem a ver com a denúncia da slavery, né, da escravidão. Você quer falar alguma coisa, Marileia, comentar as imagens dela? Ela é muito famosa nos Estados Unidos, é uma mulher jovem, assim, vamos dizer, na faixa dos 50, né? Mas olha as imagens, né? Quando você pensa duas artistas, né, negras, brasileira e americana, se a gente pensar o passado, né, como que, de certa forma, ele retoma porque eu acho que tem uma necessidade de elaboração, eu vou voltar de novo na Rosana Paulino, a elaboração do próprio trauma, quer dizer, da experiência traumática da escravidão, né, da escravidão e da desumanização, que é uma experiência que se recompõe, né, que ela se renova de diferentes maneiras. Eu acho que quando eu vejo, é claro que são artistas, mas o passado, e aí me ocorreu isso agora, tá? É um pouco o insight que ocorreu agora. Eu nunca tinha pensado o quanto que essas imagens são fantasmagóricas, né?
no sentido de esfinge, mas é assustador. É para assustar mesmo. E é para continuar assombrando. É para a gente não esquecer, é para continuar assombrando. Porque está aí exatamente essa. Esse talvez seja a nossa grande questão, né? Uma das questões do golpe é justamente por isso, né? A interseção entre neoliberalismo, racismo e as possibilidades de ascensão de determinados grupos. Quer dizer, o golpe vem também para repor e para recompor um colonialismo. Então, assim, eu acho que quando essa imagem me veio, essa insight, foi agora, de um fantasmagórico, né? E que é um trauma, que é um assentamento, vamos pensar, que a gente precisa elaborar como sociedade, como espaços, né, nas relações, tanto no nosso espaço subjetivo, que é o nosso corpo, as nossas relações entre as pessoas, também como nos espaços que a gente ocupa. Eu não sei, me ocorreu agora. Agora, o que eu também fiquei pensando é a defasagem cultural, né? Quer dizer, olha o peso do movimento negro americano e do movimento feminista, né? Essa fábrica Dominó bancou, deu toneladas e toneladas de açúcar para ela fazer isso. A Rosana Paulino não conta com nada, entendeu? Ela conta quando ela ganha uma bolsa para ir para o exterior, ou tem um grupo do exterior que quer fazer uma exposição dela, mas aqui é uma dificuldade imensa, a começar para o próprio pessoal de arte, né? Que olha para uma mulher negra e enxerga não sei o quê, né? Enxerga a Eva negra. Já é a Eva, ligada à serpente, ainda é negra, não é? Quer dizer, então vai dar dinheiro para ela? Ela vai ter capacidade de produzir? Entendeu? É um descrédito, por isso que nós estamos insistindo, como a questão do gênero na produção do conhecimento, na produção científica e nas artes, né? Porque a arte também produz conhecimento, concordam? É outro tipo de conhecimento, mas não é lazer, né? Também produz conhecimento, faz pensar, não é? No caso da ciência, né? Na produção do conhecimento científico, a diferença é imensa, porque, assim, até 30, 40 anos atrás, determinados temas não entravam. Não é? Quando eu fiz de doutorado uma história da prostituição em São Paulo no início do século XX, de 1890 a 1930. Você acha que eu ia pedir bolsa para a FAPESP? Não, né? Eu fiz um projeto, aí eu fiz um projeto que chamava assim, dramatização do cotidiano. Entendeu? Aí eu consegui. O meu orientando, 20 anos depois, fez história da prostituição e consegue. Tirar os bobs da cabeça, como diz minha amiga. Não é? A minha amiga tem uma frase ótima, né? Precisa tirar os bobs da cabeça. Então, à medida que vão tirando os bobs da cabeça, a coisa vai melhorando. Não é? Então, as discussões feministas e de gênero e da teoria queer, né, vêm trazer essas discussões que são fundamentais para a gente ampliar o horizonte, para enxergar de outra maneira, e isso afeta diretamente a produção científica, não tem como. Na área da história, eu sou historiadora, nós três somos da área da história. É impressionante, não é? Porque hoje você tem história da paisagem, você tem história do cheiro, você tem história da alimentação, não só das pessoas, né? Negros, brancos, gays, e não importa. Você tem história da sexualidade, história da partilha da sexualidade em hetero e homossexualidade, que é do século XIX, né? Não sei se vocês sabem, os gregos não têm noção de homossexualidade, né? Aliás, os gregos não têm a palavra sexualidade. Eles têm uma outra palavra que não quer dizer a mesma coisa, que é o equivalente, mas se refere a outras questões. Então, Michel Foucault mostrou como a noção de sexualidade nasce no século XIX e é uma colonização das práticas sexuais, que vão ser codificadas e definidas, e nessa leitura, supostamente, da realidade, né, você produz hierarquias, e você vai dizer quem manda e quem obedece. Porque a grande referência dessa ciência, dessa medicina do século XIX, quando nasce a ginecologia também, dizendo que o lugar da mulher é em casa, cuidando de filho, que a mulher gosta mesmo disso, a grande referência desses caras é o Tertuliano e o Santo Agostinho. Eu insisto em falar deles porque eu estou assim, chocada, vocês querem saber. Eu nunca tinha lido o Tertuliano na minha vida, e aí eu fui ler um pouquinho do Tertuliano e descobri que ele só fala de mulher. Ele é do século II.
Eu já chego nele. O Tertuliano é um padre fundador da igreja. Cassiano, Tertuliano, são esses caras que vão dizer o que é o quê, entendeu? Eles são os padres fundadores da igreja, do cristianismo, da igreja cristã. E eles vão dizer, e eu fiquei muito... O Foucault fala deles, entendeu? E por conta do Foucault eu fui atrás. E aí eu descobri que os livros deles são sobre mulheres. O Tertuliano, ele é de 140 a 200. Ele mora em Cartago e era casado. Então, ele é do século II. O livro dele se chama A Roupa das Mulheres. La Toilette des Dames. Carta à minha esposa. Que, na verdade, é para todas as mulheres, dizendo que se elas enviuvarem, não é para casar, não. O Gregório de Nice, que o Foucault também cita, outro pai fundador, o livro se chama Tratado da Virgindade. Entendeu? E assim, é uma obsessão com as mulheres. Aí eu fui ler, né, para ver. E aí eles dizem, sabe o que eles dizem? O Santo Agostinho adora o Tertuliano. E os médicos do século XIX adoram o Santo Agostinho. Então, todo médico do século XIX, quando você vai ler as teses médicas, falam do Tertuliano e do Santo Agostinho, sobretudo Santo Agostinho. E o Santo Agostinho diz assim, mas se Deus queria dar companhia para Adão no paraíso, por que não fez outro homem? Foi fazer justo mulher? Só tinha que dar caca. Eu vou mostrar já uma dona que respondeu para ele. Não, eu estou inconformada, gente, porque olha só essas histórias que eu estou descobrindo agora. Mas o livro do Greenblatt é de 2017, o The Rise and Fall of Adam and Eve. Brilhante, brilhante. Eu vou escrever para ele. Mas esse aqui está no livro História do Corpo, falando das negras, né? Uma africana, está escrito ali, ó, número 1. Uma africana e seu filho, atrás das grades do Jardim da Aclimatation, por ocasião... O Jardim da Aclimação, o nosso Jardim da Aclimação é inspirado no Jardim da Aclimatation de Paris, né? Aí é Paris. Por ocasião de uma exposição etnológica em 1900. Num belo domingo, no Zoo Humano, o retrato de um grupo com mulher e crianças africanas por trás das grades, em companhia de animais e sob o olhar vigilante do guarda. Acho que não precisa comentar muito, né? Então, aí vem o Adão e Eva, claro. Né? Quer dizer, há muitas imagens do Adão e Eva no paraíso, mas eu insisti em trazer porque eu estou lendo isso e estou muito impressionada com como essas histórias do século II moldam nossa psique. Porque, se vocês sabem, os gregos eram pagãos. Por isso que os gregos não têm homossexualidade nem heterossexualidade. Mas, nessa época do Tertuliano, também não existia, né, esses conceitos. Esses conceitos são do século XIX. Existia amor entre dois homens, mas isso não significava homossexualidade nem era patologizado. Nem o discurso médico era normativo dessa maneira. Ele era prescritivo. Os gregos tinham várias morais. Não existia a ideia de que uma moça, não importa de que classe social, branca, negra, árabe ou não árabe, tem que ser virgem até o casamento. Isso não passava pela cabeça. Existia para alguns grupos, morais de grupos diferenciados, várias morais. Dentro de um grupo até podia ter essa moral, mas não era uma moral universal como foi para nós a partir do cristianismo e da ascensão burguesa no século XIX. Porque no século XIX o discurso científico vai legitimar a leitura moral, entendeu? É isso que eu estou querendo chamar a atenção. Se você pegar o Dr. César Lombroso, né? Agora eu descobri o Tertuliano, mudei de chave, antigamente só falava do Lombroso. O Dr. Lombroso é um impacto na cultura, né? Na Faculdade de Direito, até 1980, ninguém questionava o Dr. Lombroso. É nome de rua em São Paulo. Vocês sabem onde é, né? Em frente à Pinacoteca, no bairro da Prostituição. Por que ali chama a rua Cesare Lombroso? Porque o Dr. Lombroso tem um livro, La Donna Delinquente, La Prostituta. Porque ele vai dizer que a prostituta nasceu com o quadril grande. Ela tem a testa curta, as mãos não sei o quê, ela gosta de alface, gosta de gato, fala muito. Isso é o típico das prostitutas. Assim como os anarquistas nascem com a orelha em asa. E os bandidos nascem com o nariz adunco. Então, ele é o pai da antropologia criminal. Criminologista famosíssimo, de esquerda, socialista. Imagine se não fosse. Né? Que é nome da rua de São Paulo, que eu gostaria de mudar para... Eu vou falar com o João Willis, mas me falaram para falar com aquela moça Juliana, a deputada, né? Para mudar para Gabriela Leite, né?
Aquela rua devia chamar Gabriela Leite, não Cesare Lombroso. E aí eu fui contar isso numa palestra, ele me contou que agora tem o Shopping Lombroso. De quando eu defendi minha tese em 90 para hoje, nasceu o Lombroso Mall. Eu estou inconformada, porque agora vai ter do lado, vai ser o Tertuliano Mall, entendeu como que é? Então, não, é só para falar que o shopping tem um site, se digitarem www.lombroso.com.br, cai justamente na página do shopping lá no Bom Retiro, assim. Aí tem as lojas de roupa, vale a pena ver. Olha, parece gozação, mas não é, porque assim, os médicos no século XIX eram chamados pelo Estado para ir visitar as periferias, os bairros pobres, para saber de onde estava vindo a peste, porque precisava sanear e higienizar cidades, porque estavam nascendo as grandes cidades modernas, como Londres e Paris. Então, os prefeitos, o Haussmann, antes do Haussmann, né? Eles contratavam os médicos para... Não foi só o Engels que visitou a classe trabalhadora e escreveu a situação da classe trabalhadora. Os médicos iam visitar hospícios, prisões, e o doutor Alexandre Parent de Châtelet, em 1826, escreveu um grande livro chamado La Prostitution à Paris au XIXe siècle, Prostituição em Paris no século XIX. E o livro explodiu. E aí, no Brasil, apareceu a prostituição no Rio de Janeiro, no século XIX. A prostituição em Lisboa, no século XIX. A prostituição em Nova York, no século XIX. Tudo igual, só que com outros personagens. Claro, né? Aqui é com as cariocas. Ou as francesas, polacas e tal. Né? Então, os médicos têm eles têm um trabalho sociológico impressionante. Tanto que agora, depois que eu fiz essa pesquisa na Faculdade de Medicina, no Rio de Janeiro, e li as teses médicas, porque eles que falam da prostituição, que eu entendi aquela frase do Foucault que diz assim, se você quiser saber a origem da sociologia, não vá no Augusto Comte, vá nos médicos. Porque eles que faziam as pesquisas. Quando nasce a sociologia, já tem uma experiência acumulada de fazer relatório, entrevista, inquérito, entendeu? Bem interessante, né? E todos têm uma cabeça profundamente referenciada pela moral cristã, entendeu? Então, os mitos são reatualizados agora com base científica, porque o médico te diz se você vai viver ou morrer. E aí eu encontrei a dona Arcangela Tarabotti, de Veneza, 1604-1652, autora da Tirania Paterna, publicado em 1654, 2 anos depois de sua morte, e condenado como livro proibido pela Inquisição em 1660. E ela diz assim, mas eles estão enganados, Agostinho está enganado, as mulheres são muito mais perfeitas que os homens. Afinal, Adão foi feito do barro, e a Eva foi feita do corpo humano. Adão estava fora do Éden, Eva nasceu no paraíso. Então assim, século XVII. Quer dizer, quando que a gente ouviria falar da Arcângela Tarabotti, gente? Eu li no livro de 2017, do Stephen Greenblatt, que eu estou falando para vocês. Mas se vocês forem na Wikipédia, tem. E aí eu vou para Louise Bourgeois, já finalizando, que, obviamente, é uma grande artista, não é? Que se compõe como Beth, né, como animal. Ela é francesa, mas ela vai morar em Nova York. E ela vocês devem conhecer, porque até recentemente tinha no Ibirapuera essa grande aranha de aço, e teve aqui também no Tomiotaki há pouco tempo uma exposição com as coisas dela. Essa spider, aranha, se chama mamãe, né? E tem no mundo inteiro. Aqui eu tirei para não ficar muito slide aí para vocês. Mas ela diz que porque é uma homenagem à mãe dela, porque a mãe era uma tapeceira e gostava muito das aranhas, achava as aranhas. E, aliás, se vocês forem atrás do Aristóteles ou do Marx, os dois estão falando que a aranha é o inseto mais inteligente, porque ele vive do que tece em quadrilátero, com um fio de dentro. Né? A aranha não vai buscar fora um alimento. Só que a aranha é vista como a viúva negra, a mulher fatal, né? Porque ela prende o aranho, não existe masculino, né? Ela prende a aranha macho na sua teia.
e ela come o inseto que ela prende. Né? Ela se relaciona sexualmente com a... Quer dizer, eu não sei se todas as espécies fazem isso, mas segundo o Dr. Lombroso, La Donna Delinquente, maravilhoso, livro maravilhoso. E o Darwin, que é um especialista em sexo, né? Origem das espécies, né? Quem transa com quem, como. Ele sabe tudo, as serpentes, os cachorros, as vacas, o mosquito. E ele conta, agora que eu não lembro direito, porque eu fiquei lendo a parte da aranha, e ele vai falando que as aranhas tinham espécies que já desapareceram, porque na evolução das espécies, tem espécies que vão ficando e vão desaparecendo, né? Tinha umas aranhas que transavam com o aranho e comiam o aranho, entendeu? Eu não sei se ainda é assim, ou se houve uma evolução, porque ele acha que a humanidade caminha do matriarcado para o patriarcado. Então, nós estamos no máximo da evolução, que é os homens comandarem. Afinal, as mulheres são imaginativas. Não, a história é fantástica. E a história da aranha também é fantástica, porque, segundo o Ovídio, na literatura Metamorfoses, ele diz que a aranha era uma moça loira, linda, rebelde, que não tinha mãe, só tinha pai. E o pai era um tingidor de tecidos. Ele vivia com cores, vermelho, verde, amarelo. E ela era uma menina muito arrogante, rebelde e arrogante, porque se achava, né? Se achava. E aí, ela falava mal da deusa, da Palas Atena, que soltou um desafio, então, para elas duas fazerem uma tapeçaria e ver quem era melhor. E as duas se puseram a fazer uma tapeçaria, e a da Aracne era mais bonita. E a deusa ficou tão enciumada, com tanta raiva, que destruiu a tapeçaria da Aracne. E a Aracne ficou desgostosa, pegou um fio dela, lá da aranha, e se enrolou no fio da tapeçaria, né, que ela estava fazendo, para se suicidar. Quando ela estava morrendo, enforcada, com o fio, se suicidando, a deusa falou, não vai embora assim não, pode voltar. Você vai viver para sempre como um inseto, como uma aranha, e toda a sua espécie vai ser, todos os seus parentes, todo mundo ligado a você vai ser igual a você, e você vai passar a vida tecendo com um único fio incolor, porque o pai era tecelão com cores, tingidor. Então, para se vingar, você vai tecer com fio incolor. Olha, fala sério. Gente, está no Ovídio Metamorfose. É incrível. A história é mais interessante do que eu estou contando, é porque eu não quero ocupar muito tempo, mas olha a história da aranha. Maravilhosa, não é? Só que eu trouxe a aranha, porque a aranha é associada com a mulher, né? Com a mulher fatal, com a mulher poderosa, com essa mulher sexualizada, né? Quando você vai ler o Dr. Lombroso, vocês imaginam que ele fala das prostitutas, né? Porque mulher que é mulher não tem desejo sexual. Ela quer mesmo ser mãe. O resto são essas figuras noturnas, extravagantes, que gostam de cores fortes, cheiros fortes, são excêntricas, fora do centro, excêntricas, não é? E aí, não é? Aí a aranha, né? E aí as mulheres serem associadas com alguns insetos, né? De mariposas a aranhas. Então, por isso que eu trouxe a Louise Bourgeois, porque eu acho que, de fato, ela pode ter feito uma homenagem à mãe dela, mas, obviamente, a obra transcende o desejo do artista, não é? E a gente lê de com outros olhares e outras possibilidades. Essa aqui é a Aracne, Gustave Doré, 1861, ó. O momento em que a deusa está falando para ela, não, você vai ser um inseto para o resto da sua vida e sua espécie. E aí o Ovídio diz assim, e aí as pernas vão crescendo, o corpo vai encolhendo, e ela vai se transformando. Não, é fantástico, gente, imperdível. Vão atrás. Obviamente, a mulher fatal, não é? A Tedabara no cinema americano nos anos 10, ela vem associada àquela mulher que leva o homem, né? É a Eva atualizada, né? Ela e o cadáver, né? E aí, para brincar, eu trouxe a Ana Miguel, que tem uma instalação que a teia de aranha, ela não é sem cor, é o contrário, né? Ela é colorida, é vermelha. E ela está de cabeça para baixo, e a artista está deitada, e na ponta da teia, tem essa coisa com unha, dente, uma coisa meio violenta, não é? Alguma coisa assim de violento.
Só que, assim, a artista está deitada nessa instalação, e esses travesseirinhos, quando você põe a cabeça, eles falam: I love you, I love you, I love you, I love you, I love you. Bom, eu queria fechar minha fala trazendo esse trecho do Tony Negri, maravilhoso, não é? Essa figura encantadora que eu tive o prazer de conhecer aqui em São Paulo. Fiquei fascinadíssima na palestra dele sobre Foucault, e depois em outras palestras sobre a situação atual, a crítica ao neoliberalismo, a Revolução Russa, as possibilidades das esquerdas, né? E acho que vem muito de encontro com o que nós temos conversado, que é a importância de fazer essa crítica do neoliberalismo e desse avanço da direita, não apenas em termos da questão econômica, do mercado, do fim dos direitos trabalhistas, claro que isso é fundamental, do arroxo e tudo mais, claro que isso é fundamental, mas nós consideramos que pior que tudo isso é a produção de um indivíduo neoliberal, uma subjetividade competitiva, narcisista, fechada em si mesma, ensimesmada, que vem do capitalismo de muito tempo, não é? Mas que agora está se radicalizando de uma maneira assustadora. E eles estão fazendo essa discussão, e nós temos feito essa discussão pensando que, se o sujeito de direito foi uma conquista, um patamar importante, ele não é suficiente para formar subjetividades éticas. E o que nós estamos entendendo éticas? Nós estamos muito nos inspirando na leitura do Foucault, que o Foucault traz dos gregos, em que formar o jovem, formar o cidadão, era formar uma pessoa temperante. O que quer dizer temperante? Equilibrada. O que quer dizer equilibrado? Uma pessoa em que o racional comandava o instintivo, o emocional, mas não subjugava. É diferente o nosso discurso, porque o nosso discurso é que, sim, a razão tem que mandar, e você tem que renunciar a si mesmo. Você não pode ser quem você é, porque está errado. Está errado o homem gostar de homem, está errado a mulher gostar de mulher, está errado o homem querer ser mulher, mulher querer ser homem, está tudo errado. Você não pode desejar o que você deseja. Quem diz? A moral vitoriana, né? A moral vitoriana. Então, quer dizer, e os gregos não têm a moral vitoriana. Os gregos têm a noção de que você é um campo aberto, não tem essência, não tem doutor Lombroso, dizendo que você já está nos ossos, está no tamanho do quadril, então está perdido, né? A não ser que você faça uma cirurgia plástica de redução de quadril, né? Então, para os gregos, não tem essa noção de essência, não tem essencialismo. O indivíduo é um campo aberto de possibilidades, mas ele tem que se esculpir, ele tem que se trabalhar, ele tem que se elaborar. E ele faz isso como? A partir de 1000 referências, de artes do viver, disponíveis na sua cultura. Tem livros, tem médicos, que te orientam, tem mestres, tem tudo disponível, entendeu? Como nós também temos. Só que a gente desconhece a tradição. A gente ficou com o lado B, né, da tradição. E o mais bonito, o mais interessante, a gente não sabe. Quer dizer, eu fiz USP em 1970, 2 universidades, eu fiz História e Filosofia, depois, em 80, fui fazer a Unicamp, mas eu fui conhecer os gregos, embora eu tenha feito cursos de História Antiga, quando eu tinha 50 anos. Né? Fui conhecer os gregos quando eu tinha 50 anos, porque apareceu Michel Foucault, dizendo que os gregos tinham artes do viver e modos de subjetivação. Quer dizer o quê? Né? Modos de sujeição, eu sei o que é sujeição. Sujeição eu sei, nós todos sabemos. Mas o que é subjetivação? Como você se constitui? Como você se subjetiva? A confissão é uma forma de dominação? Confissão? Por quê? O que tem a ver se confessar e ser poder isso? Né? E o Foucault vai dizer, é um ato de poder, porque você vai se olhar com o olhar do outro. Você vai se confessar para um outro superior, que vai te olhar e dizer que você fez aborto, então você é criminosa. E você vai se olhar como criminosa e vai pedir para ser presa. Não é? Então, ele fala, isso é uma forma de sujeição. Os gregos não são cristãos. Os gregos são pagãos. Eles têm modos de subjetivação muito mais desenvolvidos que nós. E eu fico pensando que, assim, eu fico muito chocada, porque eu queria ter aprendido isso igual minha filha, pequenininha, entendeu? Não com 50 anos. Apesar que eu acho que as coisas vêm por muitos lados, né? Não é só pelo campo teórico. O feminismo trouxe muita coisa, porque o que fez o feminismo? Chutou o balde. O feminismo chutou o balde, falou, desculpe, não dá para ser essa mulherzinha que vocês querem que eu sou.
não é? Então, foi isso que o feminismo fez. Jogou fora uma identidade, fez a história dessa identidade, mostrou que essa história começava no século XIX, que não existia em outras épocas, que a mulher da nobreza não tem nada a ver com a mulher que eles estão falando, que o homem da nobreza não tem nada a ver com esse homem, o homem da nobreza do século XVII, XVIII se pinta, usa roupa colorida, usa salto alto, e não tem noção de homossexualidade. Não tem nada a ver, não tem noção de... Não é associado ao sexo. Quem que associa tudo ao sexo? O século XIX. Entendeu? Então, assim, compreender essas coisas, eu acho que assim, eu não consigo não falar com emoção, porque eu acho que assim, é de uma violência assim, absurda e que afeta nossas vidas. Quer dizer, quantas pessoas não se suicidaram porque elas tinham um desejo que não podia ter? Por quê? Quem que define? Quem que é o pastor do rebanho que nós somos? Grego não tem poder pastoral. Não passa pela cabeça dos gregos que eles têm que ser governados. Eu fiquei chocada estudando isso. Para os gregos, o político, ele legisla, o Maurício vai falar, sobre o território, não sobre as pessoas. Ele não vai dizer que hora você tem que acordar, que você tem que rezar, que você tem que gostar, até quando você tem que ser virgem. Que isso? E o feminismo chutou esse balde. Pagou um preço, mas ganhou. Ganhou. Agora, o que eu acho chocante é constatar que os ganhos não... Eu tinha certeza que os ganhos eram adquiridos para sempre. E eu estou percebendo que não são. Então, isso está me assustando muito. E por isso que eu quero mesmo falar onde eu puder. Entendeu? Porque eu estou com muito medo também. De perder as conquistas. Eu achei que tinha acabado a ditadura, que o mundo abriu, que dava para ter filho, dava para ter... Entendeu? O quê? Vai voltar para trás? Bom, vamos só ler esse trechinho do Tony Negri e eu vou encerrar. A tarefa do homem, ele está defendendo o homem do comum, para se contrapor ao neo-sujeito, ao homem do neoliberalismo. O Maurício vai entrar nisso. Não é só prover acesso aos campos e rios para os pobres, para que os pobres possam se alimentar, mas também criar meios para a livre troca de ideias, imagens, códigos, músicas e informações. Já vimos as condições previstas para a realização dessas tarefas. A capacidade de criar obrigações sociais uns com os outros, o poder das singularidades para se comunicar por meio das diferenças, a segurança do real dos destemidos e a capacidade de ação política democrática. Está nesse livro, isso não é um manifesto. E eu queria trazer também, para finalizar mesmo, a Ivone Gebara, que é uma teóloga feminista maravilhosa e que tem esse livrinho chamado Filosofia Feminista de 2014, porque como ele está falando do homem do comum, eu quero falar da mulher do comum, para brincar com o Tony Negri. E a Ivone Gebara, filósofa também, né? Na década de 90, ela deu uma entrevista defendendo o aborto. E ela é uma teóloga, né? Freira, ela é freira. Aí a revista Veja publicou, assim, freira do aborto. O que aconteceu? O que vocês imaginam? Foi parar fazer pós-doc na Bélgica. Foi fazer pós-doc na Bélgica, mandado pela igreja, obviamente. Mas ela trabalhou 17 anos com o Dom Helder Câmara. E ela escreveu, então, um livro chamado Rompendo o Silêncio. Depois ela voltou. E ela diz isso, né, que essas práticas políticas e culturais feministas se encontram nos inúmeros movimentos de mulheres, assim como nos seus textos. E elas inauguram um novo modo de pensar a vida e de atuar sobre ela. Um modo que conta com a previsibilidade e a imprevisibilidade dos acontecimentos, a criatividade do instante, os ajustes que estes impõem ao pensamento e às nossas opções cotidianas. Nossa indisciplina social, cultural e de pensamento expressa a novidade da diversidade assumida, revelando mais claramente as rupturas que trazem as novas dores convertidas em necessidade de mudança. Anuncia já para hoje novas alegrias e novas esperanças em vista de uma humanidade qualitativamente melhor, que é o que todo mundo está querendo. Muito obrigada. Vou passar a palavra. Bom, eu devia ter trazido um PowerPoint também, a Margarete não falou nada, eu podia ter trazido, né? Mas, enfim, saindo bastante um pouco do registro da Margarete, que ela falou muito sobre arte, mas eu vou tentar, então, pelo menos falar um pouquinho de gênero, né? Mas o meu campo de estudos é o neoliberalismo, e o nosso grupo de pesquisa lá na Unicamp
tem estudado o neoliberalismo, a crítica ao neoliberalismo, na verdade, a partir do Michel Foucault, né, que é esse grande filósofo, que alguns, inclusive, ainda tentam dizer que porque ele analisou, estudou o neoliberalismo, que ele mesmo seria um neoliberal, né, que é uma coisa absolutamente patética, mas, enfim, esse é o discurso que circula também, que a gente também tem, e ele faz uma análise muito crítica da questão do neoliberalismo. E para ele, né, porque geralmente, quando a gente pensa nos estudos de neoliberalismo, a gente só fala sobre o Estado, né? Sempre a questão do Estado, o que seria o Estado neoliberal, que seria, pelo viés econômico, né? Que seria justamente o desmantelamento dos serviços das estatais, das empresas, enfim, é tirar tudo do Estado e manter esse Estado o mínimo possível. Sim, não deixa de ser isso, mas esse seria um viés, pensar o neoliberalismo, o Estado neoliberal, a partir de um viés puramente econômico. Mas o que o Michel Foucault pretende porque é claro que para ele o poder não é só o poder do Estado, né? O poder não é só o poder estatal, o poder estaria nas relações microfísicas, estaria por baixo também, ele vem não só o poder do Estado de cima para baixo, mas também o poder vem de baixo para cima. Então esse neoliberalismo ele agiria não somente no desmantelamento dos serviços estatais, mas também na formação das subjetividades. Então, aí viria na educação, na ciência, enfim, em todas as áreas que formam a subjetividade, a lógica neoliberal estaria presente. Então, para ele, mais importante do que pensar o neoliberalismo como uma doutrina econômica, que ela não deixa de ser, seria pensar como que ela age sobre todos os outros campos do social. Então, ele fala, o neoliberalismo é mais do que nunca você trazer uma lógica que foi produzida pela economia e implantar essa lógica em todos os domínios do social. Então, a saúde, a educação, as relações amorosas, o casamento, tudo poderia ser lido e deve ser lido segundo o pensamento neoliberal, segundo a lógica econômica, né? Então, a Margarete ficou falando de várias artistas, vou falar só dos economistas. O que a gente chama de neoliberalismo é uma doutrina que vem lá desde os anos 30, do colóquio Walter Lippmann, né? Mas ela permaneceu muito obscura, né? Ela passou dos anos 30 até meados dos anos 70 como um lado B, assim, digamos, da economia, mas a partir dos anos 70, começo dos anos 70 e dali para frente, ela ganhou um impacto muito forte. Então, eles dizem que a história do neoliberalismo começaria politicamente no Chile, né? O Chile foi com a deposição do Salvador Allende, depois com a ditadura do Pinochet. Todos esses grandes economistas da escola de Chicago, que são Milton Friedman, o Gary Becker, o von Hayek e o Schultz, que são os 4 grandes nomes da teoria do capital humano, que eu vou falar agora em seguida, e todos ganhadores do Prêmio Nobel. Nos anos 70, 3 deles ganharam o Prêmio Nobel e o Gary Becker ganhou em 92. Então, pensar como que essa lógica do neoliberalismo, né, da teoria do capital humano que eles criaram, ela chega em todas as esferas do social. Então, a gente pensa que não é mais o Estado, porque antigamente, quando a gente pensava no liberalismo, tal, nas teorias clássicas do liberalismo, que é a mão invisível do mercado e tal, o Estado ele apenas seria o garantidor de um mercado livre, mas ele ainda manteria algumas atividades próprias da política, né? O neoliberalismo, ao contrário, seria um esvaziamento completo da política e o Estado, a única função dele é garantir que o mercado tenha concorrência, garantir que essa concorrência possa ser exercida livremente pelo mercado, porque o que se diz é que, com o crescimento do mercado, se você tiver muitas empresas competindo entre si, você vai ter uma melhoria da qualidade dos produtos, porque o mercado se regula sozinho. Você vai ter uma melhoria da qualidade dos produtos e vai ter os produtos vão ser mais baixos, as pessoas vão ter acesso a bens melhores e mais baratos, sem que o Estado tenha que fazer nada, tenha que produzir nada. O Estado apenas tem que garantir que no mercado haja um número maior de concorrentes. Então, essa é a função Então, o mercado é que vai mandar no Estado. Essa é a ideia do neoliberalismo. A lógica mercantil tem que jogar para o Estado. Então, é o completo esvaziamento da política e a ideia de que o Estado ele apenas é um gestor. Então, por isso que a gente acabou esse discurso de que os melhores políticos não são mais políticos, né, são gestores. Porque ao Estado cabe apenas gerir o mercado, não gerir o mercado, mas apenas fazer a manutenção daquilo que o mercado diz. A grande verdade está no mercado. Então, o mercado é que dita a verdade de todas essas esferas. E eles criam essa teoria, essa grande teoria, que é a teoria do capital humano, né, que a gente tem discutido bastante,
que ela diz o seguinte, as pessoas, elas são diferentes entre si. Então, por que elas teriam que ser remuneradas do mesmo jeito? As mulheres, os homens, se a pessoa é mais nova ou se é mais velha, elas têm capacidades produtivas muito diferentes. Então, elas têm que ser remuneradas também diferencialmente. Elas têm que ter uma renda diferente conforme a sua capacidade física e intelectual. Então, por isso, a ideia deles é que você valorizaria as capacidades individuais e não teria uma multidão de gentes iguais que você teria que pagar a mesma coisa para todo mundo. Então ele diz, quando você trabalha para obter uma renda. E essa renda, então por isso que... E a renda o que é? Para os economistas, renda é a remuneração de um capital. Então, se o seu salário é uma renda, logo você é um capital. Por isso que ele chama de capital humano. Então, quanto mais você investe no seu capital humano, melhor vai ser a sua remuneração, melhor vai ser a sua renda. Então, ele diz assim, uma pessoa que teve uma educação melhor, que gastou mais anos estudando do que outra que gastou menos tempo estudando, logo ela tem um capital melhor, um capital maior, logo ela merece ser mais bem remunerada do que aquela que não tem nenhuma capacidade. Então, por exemplo, um homem que tem mais força, que está no auge da sua capacidade produtiva, vai ter que ter um salário melhor do que a mulher, que ela vai ter que faltar mais por cuidado, para levar o filho no hospital, quando ele fica doente. Então, ela não vai conseguir, ela não produz tanto quanto o homem, logo, ela tem que receber menos o salário da mulher. Então, essa é a lógica, né? A ideia de que essa lógica é uma lógica do mercado e que o Estado tem que simplesmente garantir que essa lógica se espalhe por todos os campos. Então, ele diz assim, como que um capital humano ele é constituído? Então, eles dizem que ele tem os elementos genéticos, né, os elementos que ele chama inatos, que são aqueles que você não consegue mudar. Porém, assim, um casal, quando ele vai ter filhos, qual que é a ideia? Sempre a família, né, os pais, querem que o filho seja mais bem sucedido, né, que ele seja mais bonito, tenha um emprego melhor do que os pais, né? Sempre a ideia de que os pais querem que os filhos sejam melhores e mais felizes do que eles. Então, quando você, uma mulher, você é homem, você é mulher, quando você vai ter um filho, você tem que pensar principalmente no seu parceiro, porque, por exemplo, pensando que as pessoas loiras de olhos azuis são mais valorizadas, são mais bonitas no nosso padrão de beleza. Logo, o que acontece? Se você quer ter um filho assim bonito, você tem que casar com uma pessoa que seja mais bonita do que você, pelo menos, porque você tem que ter um filho mais bonito. Então, a mulher, ela procura homens altos, fortes, assim, brancos, para poder ter um capital humano, o filho seja um capital humano melhor, que vai ser mais bem sucedido. Por exemplo, aí saiu uma notícia não faz nem muito tempo, de que o SUS agora vai oferecer gratuitamente exames genéticos pré-nupciais. Gratuitamente, porque esses exames custam cerca de R$5.000, mais ou menos, num laboratório privado. Mas o SUS, então, por uma reivindicação, inclusive dos médicos geneticistas, vai começar a oferecer esses exames de compatibilidade genética gratuitamente. Porque qual é a justificativa do ponto de vista do SUS? Por que ele faria isso, né? Porque você evitar uma gravidez que vai ter... Então, você, por esse exame de compatibilidade, você sabe se o seu filho vai ter a possibilidade de ser diabético, de ser... Enfim, de ter qualquer anão, qualquer tipo de anomalia genética, digamos assim. Ou se ele vai ter... Eu não lembro agora quais são as doenças genéticas possíveis, assim. Mas esse filho, se nascer com essa doença, vai ter que ser amparado pelo SUS, porque o SUS é um direito universal. Logo, vai ser um gasto muito grande para o Estado. Fora o sofrimento dos pais, fora o tempo que esses pais vão deixar de produzir, porque eles vão estar cuidando desse filho doente. Então, o SUS oferece gratuitamente, um exame de R$5.000 para o SUS é quase nada, de modo a que esses casais, sabendo a possibilidade deles terem um filho com defeitos genéticos, possam repensar essa gravidez, possam pensar se realmente vale a pena eles terem um filho, e aí, se for o caso, eles podem, se eles realmente quiserem ter um filho genético, um filho próprio, eles podem se separar e achar outro marido que seja mais geneticamente compatível com você. Essa é a ideia.
essa ideia da melhoria do capital humano. Inclusive, melhora também o capital humano do país como um todo, né? Porque se você não tem mais essas crianças com problemas, você melhora a carga genética de todos, do país inteiro, e evita tanto sofrimento quanto gastos futuros no SUS. Então, essa é a ideia da previsibilidade. Então, parece que a gente está no nazismo, mas não é. E essa é a lógica do mercado, né? Porque assim, quando você faz... Porque quando você vai fazer um plano de saúde, você também é verificado todas as suas doenças pregressas, não é isso assim que se fala? Para saber quanto o plano de saúde te aceita ou não. Então, o SUS também vai ter que começar a seguir essa lógica. Então, você investir no capital humano, você impedir que nasçam crianças com problemas genéticos, é você, no fundo, economizar, né? Sempre pelo princípio da economicidade. Não importa mais o amor, etc. O que importa é a compatibilidade genética, né? Então, isso do lado do capital, pensando isso como formação de capital humano genético. E o outro elemento que ele traz são os elementos adquiridos, quer dizer, uma vez que você nasce, você já tem esse seu corpo, os seus problemas, e você pode melhorar mesmo assim o seu capital. Como? Investindo em educação. Então, e aí os pais, aí tem toda uma série de estudos, por exemplo, que diz quanto tempo a mãe tem que dedicar de carinho ao filho. Então, quanto tempo a mãe tem que ficar com o filho no colo, tem que dar carinho. Por quê? Porque isso, segundo os estudos psicológicos, vai fazer essa criança crescer mais confiante, mais segura de si, mais determinada, porque ela, né, foi amparada pela mãe nessa primeira infância, e por conta disso, ela vai ter um capital humano melhor, ela vai ter a capacidade de ser um líder no futuro, porque ela, né, recebeu esse carinho. Então, a mãe tem que investir no capital humano do filho desde o primeiro dia. Ela tem que pensar desde o primeiro dia já. Então, por isso também diz assim, a mãe, então, se ela trabalha fora, se ela começa a trabalhar fora logo, aí começa a ver a diferença do gênero, né? Porque se a mãe começa a trabalhar fora logo, ela deixa esse filho aos cuidados de uma pessoa que ela não sabe se está cuidando, dando o mesmo carinho que ela daria. Então, a mãe, quanto mais perto ela ficar do filho, até porque, segundo o Gary Becker, né, que é esse economista que eu estou falando, ele diz assim, a mãe teve todo um investimento emocional, genético no filho, que eles usam, para ele, isso é um argumento que ele empresta da biologia mesmo. Ela teve tanto investimento genético e emocional no filho, que ela quer garantir que esses genes evoluam bem, né? Então, que essa criança se transforme num adulto competitivo, num adulto que produz bastante, num adulto que seja capaz de dar para ela um retorno que é psíquico, porque assim, então, esse investimento todo que a mãe faz, ela vai ter o retorno dele como uma renda psíquica. Como esse filho foi... se esse filho for bem sucedido, se ele tiver um emprego bom, se ele casar, etc., essa mãe vai ficar feliz porque ela está vendo o filho bem sucedido. Então, ela tem um retorno que é psíquico. Tudo isso é monetarizado. Assim, depois, se vocês pegarem, eu vou trazer do PowerPoint, ele constrói equações e fórmulas matemáticas de como é possível medir esses rendimentos. Então, ele fala assim, esse investimento que é psíquico ou que é educacional, por exemplo, que você faz na sua educação, tudo isso é uma mesma equação matemática que torna equivalente todos os rendimentos. Rendimentos financeiros, rendimentos monetários, rendimentos psíquicos, enfim, todo esse tipo de... São as que ele chama de taxas de retorno, né? Então, o capital humano tem as suas taxas de retorno, seja ela um retorno financeiro, propriamente dito, seja um retorno emocional. E aí, esse tipo de lógica, né, ela vai para o Estado, ela passa para o Estado, na medida em que as políticas públicas elas têm que ser na direção dessa melhoria do capital humano e nessa direção da lógica econômica. Então, agora, eu até conversei, mas eu não sei ainda direito, mas eu tenho um amigo que trabalha no BNDES, né, no Banco de Desenvolvimento, e ele diz que a discussão lá está muito em torno disso, quer dizer, esses investimentos que o Estado tem feito na melhoria do capital humano da população, eles estão sendo efetivos? Quais são as taxas de retorno para o Estado, né? Então,
essa é o que o Foucault chamava de biopolítica, né? Que é o controle, a gestão da população, né? Então, agora estão pensando para saber se esses investimentos têm realmente dado o retorno esperado. E a gente pode pensar, a partir dessa lógica da economia, né? Que é essa é a grande ideia do Foucault, né? Ao pensar o neoliberalismo. Não tanto só uma doutrina econômica, mas uma forma de pensamento, uma arte de governar, como ele chama. Então, a partir das noções da economia, você conseguiria conduzir a conduta de todos os indivíduos por meio de fomentar a competição, pensando que, assim, cada indivíduo, cada subjetividade, pensando enquanto capital humano, é uma empresa. Por isso que a gente tem até aquela revista, né? Você S.A. Você é uma empresa única, individual, e você está em competição com todas as outras empresas. Então, quando você vai procurar uma vaga no mercado, você quer o quê? Aí você vai valorizar suas capacidades. Você vai dizer, eu fiz curso de inglês, eu fiz intercâmbio, eu fiz pós-graduação. Tudo isso é um investimento que você fez no seu capital humano, logo você se coloca em relação ao outro como uma maneira, de forma competitiva. Eu sou melhor do que ela, porque eu fiz intercâmbio e ela não fez. Então, por isso, eu mereço essa vaga, ou eu mereço ganhar mais do que essa pessoa. Então, essa é a lógica da competitividade, é a lógica da gestão, é a lógica da economia que vai passar para todos os campos do social, né? Então, ele fala que nós vivemos uma sociedade de subjetividades empresa, né? Então, em que todos somos uma empresa, e por isso que ele fala, somos empresários de si mesmos, né? Cada um é uma unidade completa. E aí, todos os laços de solidariedade, de identificação, de empatia desaparecem, porque você está completamente concorrendo. O outro é sempre o seu competidor, né? Ele nunca é o seu solidário, o seu companheiro. E aí você pode pensar, por exemplo, em políticas públicas de segurança. Aí um exemplo que eles sempre usam, né? Aí ele diz, a Margarete falou muito do Lombroso. Para o Lombroso, o criminoso ele nascia criminoso, né? Então ele tem traços genéticos, biológicos que identificam como criminoso. Então, a mulher de quadril largo, ela vai ser a prostituta. O homem de nariz adunco vai ser o ladrão. O outro de orelhas de abano vai ser o assassino, né? O assassino. Já para o Gary Becker, né, pensando ele tem ele faz até um trocadilho com o livro do Dostoiévski, que é o Crime e Castigo, para ele crime e punição. O homem ele não nasce criminoso. O crime é uma oportunidade. Sempre o crime é uma análise de risco e retorno. Então você pensa assim, cada crime vai ter que ser avaliado assim. Bom, se eu roubar aqui, eu vou estar sujeito a quanto tempo de cadeia, ou a uma multa, ou a não sei o quê. Então, o Estado, se ele quer gerir a criminalidade, o que ele faz? Ele aumenta ou diminui o aparato policial e as penas, né? Então, eu falo assim, se você quer manter... Porém, o crime nunca vai acabar. Então, pensa que você tem um supermercado. Se você tem um supermercado e você está tendo 30% das suas mercadorias sendo roubadas por mês. Então, você está tendo um prejuízo muito grande. Então, o que você faz? Coloca câmera, contrata vigilantes, etc. Aí você diminui isso para 10%, então você já não está mais tendo prejuízo. Porém, se eu quisesse zerar essa taxa de roubos, de perdas, eu teria que investir tanto em aparato policial, em recursos humanos, em recursos tecnológicos, que não valeria a pena. Então, é melhor eu deixar 10% da minha mercadoria ser roubada e aí eu chego num nível de equilíbrio econômico perfeito. O Estado, você vai pensar a mesma coisa. Você pensa assim, quanto de polícia eu tenho que ter para manter a minha criminalidade num nível que seja aceitável? Então, por exemplo, é claro que... e isso você vai pensar o que é aceitável, em que medida? Pelo valor daquela pessoa. Então, é claro que, por exemplo, a gente vai ter que ter muito mais polícia onde tem pessoas ricas, brancas, do que onde tem um monte de negro. Porque pense um homem negro desempregado, o que ele vale para o Estado em termos de produção? Não vale nada. Agora, se eu assassino um grande empresário, qual era o capital humano que eu estou perdendo? Então, esse criminoso que mata uma pessoa branca, né, que esteja no auge da sua produção, é uma perda social muito grande, porque eu teria que punir a pessoa que mata, que assassina, não pelo fato do valor humano daquela pessoa, mas sim
pela quantidade de capital que aquela pessoa deixou de produzir para a sociedade nos anos que ela deixou de viver. Então, se eu mato uma pessoa de 30 anos, é claro que esse assassinato é muito mais grave do que eu matar uma pessoa de 70 anos, porque ela tinha 40 anos de produção ainda pela frente, e essa produção, o Estado, a sociedade, perdeu por conta desse assassinato. Então, essa pessoa tem que ser presa. Também você tem que fazer a gestão da prisão pensando assim, vale a pena eu prender uma pessoa durante quanto tempo? Porque assim, você vai pensar nos gastos que você vai ter para manter aquela pessoa na prisão. Então, você tem que chegar num nível de equilíbrio em que a lei impeça as outras pessoas de agirem, porque todo mundo poderia cometer um crime, não é mais o criminoso nato, todos poderiam cometer um crime. A única diferença é a oportunidade. Então ele diz, cada um age racionalmente e pensa na oportunidade de cometer o crime, se vale a pena ou não. Então todo mundo poderia ser um assassino, todo mundo poderia ser um ladrão, desde que eu acho que cometer esse ato, para mim, enquanto indivíduo econômico, valeria mais do que não cometê-lo, do que então, o risco de você ser preso, de pagar uma multa, etc. Outra ideia bastante interessante do Gary Becker é a questão da família, aí, entrando um pouco no gênero, né? Ele tem um livro de 1980, 81, que se chama Um Tratado sobre a Família, em que ele analisa como que se constitui um domicílio, um lar, de uma maneira economicamente eficiente. Para ele, tudo que importa é isso, é ser economicamente eficiente. Então, ele diz assim, que as mulheres têm que ser educadas para fazer o trabalho doméstico, e os homens têm que ser educados para fazer um trabalho no mercado, né, como ele diz. E aí ele diz assim, então, isso desde criança, as mulheres são ensinadas para fazer o trabalho doméstico, os homens para fazer o trabalho exterior. Então ele diz assim, um lar eficiente, ele tem que, primeiramente, ele tem que ser composto, uma pessoa sozinha não tem um lar eficiente, porque se for só a mulher, ela não sabe muito bem trabalhar, mas ela também não... E ela só sabe cuidar da casa. Se for o homem, ele não sabe se virar sozinho. Então, um lar eficiente, primeiro, tem que ser duas pessoas. Então, casar do ponto de vista econômico, eficiente. E casar um homem e uma mulher. Não que os homens não possa haver um casamento entre dois homens, ou não possa haver um casamento entre duas mulheres. Pode. Só que isso, do ponto de vista econômico, não seria eficiente. Porque duas mulheres, elas não vão ganhar um salário muito bom, porque as mulheres ganham menos. Então, elas só vão saber cuidar da casa. Ou dois homens, assim, nenhum deles vai saber cuidar direito da casa, então eles vão ter que aprender, vai dar trabalho, não vale a pena. Vai gastar muito, vai ter um tempo de aprendizado, assim, o tempo que você não tem, porque você tem que produzir, você tem que trabalhar para ganhar dinheiro. Então, esse tempo que você gasta aprendendo tarefas domésticas, que um homem aprenderia tarefas domésticas, não vale. Então, o melhor mesmo seria um homem e uma mulher. E aí ele tem um teorema, ele postula, ele diz assim, num lar eficiente, num lar bem eficiente, o que acontece? Somente um... Então, isso é um teorema, é um postulado que ele coloca. Num lar eficiente, composto de um homem e uma mulher e tal, você só pode ter só um membro que exerça as duas atividades, tanto a doméstica quanto a de trabalho no mercado. Quem que é essa pessoa? Logicamente, é a mulher, né? Por quê? E aí, os outros, todos membros do lar, para ele ser eficiente, teriam que se especializar. Logo, o homem se especializa em trabalhar fora, não fazer nada dentro de casa, e as outras pessoas são as crianças, que é óbvio, elas vão ficar dentro de casa mesmo, mas elas vão cuidar da parte que lhes cabe, que é de estudar, melhorar o seu capital humano, etc. Então, esse é um posto para você ver como essa lógica econômica, isso tudo tem fórmula, isso tudo tem gráfico, isso tudo tem uma validade científica do ponto de vista econômico. Só para mostrar como que essa lógica da economia passa para todos os lados, como tem essas discriminações de gênero que para ele são completamente naturalizadas, porque se você pensar de uma maneira eficiente, você está pensando simplesmente de uma maneira, você não tem nenhum preconceito, é sempre aquela história, né? Não tem o preconceito, mas tudo pode, né? Ele não é contra, a princípio, nada, nenhuma casal gay, nada disso, mas se a gente for pensar do ponto de vista econômico, na eficiência econômica, o ideal seria que a gente tivesse um casal heterossexual, em que a mulher cuidasse da casa e trabalhasse fora, mas ela vai ganhar menos, então ela vai trabalhar sempre menos, né? Porque ela tem que cuidar das duas coisas, e o homem só trabalha fora e não precisa fazer mais nada. E é um pouco a ideia, então, de que, pela lógica da economia, isso tudo é uma verdade de mercado, uma verdade incontestável, assim. Segundo a lógica dele, você não tem
Se você aceitar os princípios basilares desse pensamento, você não consegue contestar. Então, por isso que eu digo, a gente tem que começar a contestar desde embaixo. Por quê? Se você pensa que aceita a teoria do capital humano, aceita que somos subjetividades empresas, que cada um tem que ser remunerado de acordo com as suas capacidades, de acordo com os investimentos que tal pessoa fez no seu capital humano. Se a gente aceita essa lógica, a gente vai ter que levá-la até a última consequência, que é essa. Então, de que tudo tem que ser pensado sob a validade do mercado, e o mercado é o que manda, o mercado é que diz, que produz a verdade, né? Então, você não consegue contestar o mercado. Então, você esvazia a política no sentido de que o Estado, a única função dele vai ser fazer essa gestão. O Estado não tem mais política, só tem gestão, só tem o mercado sozinho, se articula de maneira a promover a sua verdade. E a gente, então, tem lido muito esses autores, né, que é o Tony Negri, o Dardot, o Laval, que são... que eles justamente falam isso. Para a gente questionar o neoliberalismo, a gente tem que começar a questionar a ideia da concorrência, a ideia do capital humano, a ideia dessas subjetividades que são completamente isoladas entre si, e por isso eles propõem a ideia do comum. Mas esse comum não seria simplesmente a ideia da gente socializar esses bens naturais como... que são de todos, digamos assim, né? A água, a terra, os rios, né? Esses bens que estão sendo privatizados, mas que ainda não chegaram num nível total de privatização. Mas essa ideia do comum não é simplesmente o compartilhamento desses bens naturais, né? Desses bens chamados comuns, mas a reinstituição de uma nova política, uma política em que haja participação de todos. Então, você instituir um comum. Então, o comum para eles é um princípio político, é você definir, enquanto sociedade, enquanto grupo, o que seria comum, o que seria esse comum. Então, seria repensar uma nova forma de fazer política, porque, segundo eles, e a gente está vendo isso cada vez mais, essa democracia... a democracia se transformou num engano. Acho que o Vladimir Safatli também, para quem tem lido no jornal ou no último livro que ele lançou agora, é pensar que essa democracia liberal que a gente está vivendo agora, ela fracassou, não dá mais para a gente fazer o questionamento por dentro desse sistema. Então é preciso reinstituir um outro princípio político que eles chamam de o princípio do comum. Acho que era um pouco isso que eu... Só um pouco para... Na verdade, Maurício, é assustador quando você pega justamente a teoria do capital humano e saber que essas pessoas ganharam prêmio Nobel e que essas teorias, essas formas de ver o mundo estão disseminadas aqui, por aí. No nosso caso brasileiro, isso se torna mais assustador justamente porque a gente é um país colonizado em que neoliberalismo e racismo, né, e uma governamentalidade, que eu posso chamar de governamentalidade racista, ela perpassa ela está no na nossa Constituição histórica. Mas é interessante eu pensar nisso, porque eu vou dar um pouco o exemplo da pesquisa que eu faço, que é com as práticas políticas de mulheres quilombolas. Enquanto a gente está aqui, é engraçado isso, enquanto a gente está aqui pensando nas nossas vidas, como é que a gente faz para melhorar a nossa vida, é claro que os donos do poder também estão pensando, né, estavam pensando, né, esse golpe que foi arquitetado, ele está sendo arquitetado desde as câmaras municipais, desde, né, do legislativo, como que esses grupos conservadores eles foram chegando. Só para dar um exemplo, aí eu vou dar um exemplo no que tange, por exemplo, ao direito territorial dos quilombolas, que nasceu na Constituição de 1988. E, claro, demorou quase 10 anos para ser regulamentada, mas tudo bem. Durante o governo Fernando Henrique, uma série de brigas institucionais entre o INCRA e a Fundação Palmares emperraram muito o processo de utilização dessas terras. O direito permaneceu
E, a partir de 2003, né, com a chegada do PT e com a chegada também no PT e de grupos ligados, né, ao movimento negro, a movimentos sociais, obviamente você tem uma mudança nas políticas públicas. Uma delas importantíssima para as comunidades quilombolas em 2004 foi a criação do Brasil Quilombola. Em 2004 é criado um programa Brasil Quilombola. O que era o Brasil Quilombola que foi extinto logo depois do golpe parlamentar? O Brasil Quilombola ele articulava uma série de programas sociais de diversos ministérios, Luz para Todos, Luz para Todo Mundo, Minha Casa Minha Vida, uma série de programas sociais, verba específica para a educação. Se na comunidade quilombola tem uma escola, o município recebe uma porcentagem específica para aquela, uma série de políticas públicas para essas comunidades. Só para a gente perceber como é que esse golpe está sendo gestado há muito tempo, e que agora, na verdade, o que a gente está vendo é a ponta dele. Em 2004, quando é criado o Brasil Quilombola, foi quando o PFL, foi no mesmo ano que o PFL entrou com a ação direta de inconstitucionalidade. Ainda era PFL, depois virou DEM. Estou falando no mesmo ano. Agora, pós-golpe, né? Pós-golpe parlamentar, a gente está para ser votado ou não, está para ser votado a inconstitucionalidade do decreto que regulamenta o artigo 68. Quer dizer, é claro que o cenário é pavoroso, né? Ninguém aqui a gente não está com nenhuma esperança, sobretudo do que a gente se avinha. Mas qual era o argumento do DEM contra o decreto, para fazer a conexão com o que o Maurício estava falando? O argumento era o seguinte: o argumento era mercadológico. O Estado não tem que comprar terra, não tem que porque para o Estado fazer desapropriação de terras privadas, ela tem que comprar uma terra de alguém que é privado, desapropriar, e essa terra ela é dada em nome de uma comunidade. O direito é coletivo. Tem outra também coisa de subversão do direito quilombola, que é um direito coletivo. É um desafio também para as comunidades, porque a gente fala a palavra comunidade, mas o devir comunitário é uma construção também, dentro das próprias comunidades. E que, é claro, toda hora sendo minado por uma série de fatores, de neoliberalismo, empresário de si mesmo, a sua cultura vira commodity, a sua diferença também vira commodity nesse mercado. Mas é só para dizer que o argumento do DEM, e aí agora eu estava relendo para ver, o argumento do DEM contra é um argumento econômico. O Estado não tem que se ocupar dessa questão. Se fosse terras devolutas, tudo bem, mas o Estado vai onerar muito o Estado. Bem, para dizer que a gente está dando um exemplo de como que essa lógica, e como essa lógica ela tá naturalizada, ela ganha adeptos muito fáceis, né? Porque ela está naturalizada justamente por isso que o Maurício falou, porque faz parte de uma racionalidade. Mas, ao mesmo tempo, também, eu acho que a gente também, para um pouco apontar, e a gente não sai tão cortando os pulsos, não é porque a gente gosta, a gente corta os pulsos. Eu também, ao mesmo tempo, também na minha pesquisa, eu também encontrei pessoas muito atentas a essas lógicas. Elas não, apesar de curiosamente, não ter os conceitos todos, mas por uma experiência, perceber as determinadas capturas. E o que essas pessoas estão tentando fazer, né, nas comunidades quilombolas? Tentando construir laços de solidariedade, fortalecer a tradição do que ela tem de potente, não do que ela tem sido capturada como commodity da diferença no mercado. Só para lembrar, né?
como o século XIX não passou, a imagem que a Margareth mostrou do zoológico humano, como que essa diferença quilombola também se transforma no mercado e que foi exatamente isso durante esse direito, sobretudo no início de 92 mil, que você cria uma diferença que é palatável, que é bom para o turista ver, que é bom para o turismo rural, que é ótimo para o turista, mas você esvazia toda essas práticas de qualquer potencialidade que elas têm de transformação no presente. Então, eu tenho encontrado na minha pesquisa mulheres, e aí mulheres que têm, de certa forma, muito atentas à produção de novas subjetividades. E onde que elas têm atuado? Na educação e na transmissão de saberes. Não estão negando, não é um retorno a uma coisa da tradição, do passado romantizada, mas como que a gente faz uso desses valores que a gente tem aqui para potencializar e construir laços, fortalecer, porque os desafios, é o desafio da lógica do capital, é o desafio dos inimigos que estão ao seu redor, sobretudo no Rio de Janeiro, que é o meu campo de pesquisa, que é atravessado por um mercado turístico e no mercado de serviço de turístico muito grande, em que esses grupos são atacados. Então, para dizer que a gente está falando das transformações também do feminino, o golpe e tudo que está sendo gestado, ele também ele tá atento também para um processo que é de resistência contra a conduta, que é as pessoas tentando formar outros modos de subjetivação. Outros modos de subjetivação que vão rasurar essa lógica mercadológica, essa lógica do empresário de si mesmo. Bom, tá tarde, né? Mas eu também, por dever de ofício, queria fazer um comentário geral. Em primeiro lugar, um pequeno esclarecimento em relação à pergunta do nosso colega e à fala do Maurício. Tem uma coisa que vai se formando na história do pensamento econômico, desde o século XIX, que depois desemboca no século XX num treco que se chama teoria das escolhas racionais. Isso é um paradigma que domina o pensamento econômico, que vai dar esse monte de prêmios Nobel para vários caras, que estão dizendo, basicamente, eles pretendem, que eles chegaram a uma constituição quase antropológica, uma teoria quase antropológica, que diz assim: os seres humanos são seres que são tomadores de decisão racional, pura e simplesmente. Isso vem lá do Stuart Mill, que era um liberal inglês do século XIX, que cunha lá a ideia do homo economicus, que é isso. Então, diz, vocês pensam que não, mas vocês não sabem que, na verdade, tudo que vocês fazem e fizeram na vida de vocês foram decisões, todas as decisões que vocês tomaram foram decisões estritamente econômicas. Mesmo quando vocês achavam que estavam tomando decisões afetivas, etc. É um negócio, É isso, Acho que era um pouco isso que o Rudy estava perguntando, assim, da onde vem isso daí? Tem uma linhagem de pensadores da economia, que vão por esse filão. Agora, isso até que, curiosamente, o cara que ganhou o prêmio Nobel desse ano, Richard Thaler, que também é um cara lá da Universidade de Chicago, não dá para dizer que ele seja assim um subversivo, mas ele é um cara que está botando um certo, tá botando em questão os seus próprios colegas lá e está dizendo, enfim, não é bem assim, as decisões não são, as decisões que nós tomamos não são decisões puramente racionais, tem um monte de buraco nessa construção teórica disso daí. Bom, eu queria trazer um exemplo a partir do que a Marilé falou aqui agora no final,
Vejam o que aconteceu essa semana, porque a gente está vivendo uma constelação, tá certo, Margarete? Essas coisas que todos vocês trouxeram são coisas que têm a mesma lógica, né? E que a gente vê aqui, abre o jornal, abre o Facebook, abre a internet, abre o Twitter, vai para o New York Times, para a Folha, para o Estado de São Paulo, para o Le Monde, né? Fica, assim, né? Forma-se realmente uma constelação de episódios que parece que tem essa lógica. Vejam a discussão que foi para a internet essa semana sobre o Teatro Oficina, né? O que diz o prefeito? Cara, isso daí que vocês querem fazer não vai render, certo? Não vai dar dinheiro. E o que ele faz? Ele propõe para o teatro que o teatro é genial, é inacreditável, é de uma estupidez absoluta, né? Ele fala, vocês têm que reconfigurar esse modo de existência, tá certo? Para vocês, porque olha, até que dá para vocês fazerem isso que vocês querem, mas desde que vocês, né, transformem isso numa coisa rentável, daí vocês vão poder pleitear o que vocês estão querendo, né? Retail, funding, não sei o que, o cara vem com um vocabulário assim, que é totalmente, né, importado desse jargão né, econômico, ou da vulgarização também do jargão econômico, né? Porque o Dória é, acima de tudo, uma figura de uma vulgaridade absoluta, né? Mesmo as coisas que ele a teoria já não é lá das melhores, né? E ele ainda consegue deglutir aquilo de um jeito que torna aquilo ainda pior, né? Enfim, você falando sobre essa questão dos quilombos, né, da supressão, é a mesma coisa, me parece, né? Fala assim, não, isso aqui não dá retorno, né? Eu não vou botar. E vocês, se quiserem pleitear alguma coisa, vocês, tudo bem, legal o quilombo, legal o Teatro Oficina, legal tudo isso, mas por favor, né, encontrem aí, né, um jeito de vocês me devolverem de alguma maneira enfim, o asset, né? O Dória fala, né? Eu vou dar para vocês um asset, né? Bom, eu acho que tem um fio, né? Eu espero que tenha ficado evidente para todo mundo o fio, né? Que costura essas coisas todas que foram trazidas aqui pelo Maurício, pela Marilé e pela Margarete. Enfim, se alguém quiser fazer alguma consideração, ou mesmo vocês ainda quiserem dizer alguma coisa... Por favor. Eu não quero falar muito, eu só quero dizer que a semana que vem haverá um grande evento em São Paulo, né? No Sesc, trazendo a Judith Butler, né, que está sendo super atacada, mas também a Wendy Brown, que é maravilhosa, a Wendy Brown, né, que o livro dela se chama Undoing the Demos, Desfazendo Demos, a Democracia. E o livro dela é de 2015, e é impressionante, porque assim, é antes do Trump. E ela escreve um livro mostrando como o neoliberalismo, essa lógica, está acabando com a democracia, porque substitui o discurso, o raciocínio político, ou o discurso político pelo econômico. E ela vai falar da neoliberalization of the social, da neoliberalização do social, né? Também muito próximo ao Michel Foucault, mas é uma análise maravilhosa do livro dela, e ela vai falar aqui na terça-feira. Então, acho que valeria a pena vocês também ficarem atentos, porque a gente está recebendo gente incrível, como o Tony Negri aqui, teve aqui, vocês estão publicando livro com autonomia literária, e o N-1, né? Esse livro. E o Laval e o Dardot também, da Boitempo, A Nova Razão do Mundo, imperdível. E o livro Comum, imperdíveis. Que são pessoas que estão com uma reflexão na contramão, né, fazendo a crítica do neoliberalismo e colocando essa questão de como é possível um novo princípio de política. E esse princípio é o comum, que não é um objeto comum, é um princípio político de você se contrapor a essa lógica da competição e da concorrência. É incrível, muito, muito interessante isso.
Eu penso assim, a Marilé falou, putz, a gente vai cortar os pulsos e tal, né? Mas o problema que eu acho que assim, é uma coisa para todos nós pensarmos, o que é o dramático? Como o Maurício expôs, é a subjetivação do neoliberalismo. É quando ele vira um troço que não está de fora para dentro, ele está de dentro para fora já. Então ele está fazendo o mundo, né? Como é que você enfrenta isso? Eu tinha conversado com você ontem para vir aqui e eu estava assistindo televisão com aquela coisa do terrorismo lá nos Estados Unidos. Aí vem uma jornalista para fazer uma reportagem e ela fala assim, numa loja de queijo, o homem está vendendo queijo e ela está falando dos preços e não sei o quê, e ela fala, e aqui a única palavra que se ouve é custo-benefício, porque as pessoas agora, não é, meu senhor, para o vendedor, as pessoas não querem mais comprar o queijo suíço, porque o custo-benefício está muito alto. Então, elas estão, não é? E como o senhor explica o custo-benefício do queijo? Porque esse queijo tem um custo que é metade daquele. Agora, o benefício é o mesmo que o queijo que é caro. Quer dizer, no queijo, o custo-benefício... Então, assim, eu não vou me apaixonar por aquele cara porque eu vou gastar muito, entendeu? Ele é meio mulherengo, aí o custo emocional vou ter que pagar o psiquiatra. Então, tem que fazer o custo-benefício. O que vale a pena? Então, é assustador. E eu acho que a gente tem que estar atento mesmo, porque está acontecendo, né? Está no nosso cotidiano. Agora, eu também acho, para a gente não ficar só querendo cortar os pulsos, né? Não vamos cortar os pulsos. Que também a gente tem que ver o que está acontecendo. Olha só o que foi essa manifestação do Boulos essa semana, e o Caetano Veloso, e essa história que eles puseram as pessoas para andar 9 horas. Sabe lá, para sair de São Bernardo, não sei quantas mil pessoas. Gente, vamos aplaudir, né? Olha só, isso não vai nos jornais, né? Ou vai assim, sempre minimizando. Mas olha o que é isso, eu nunca vi tanta gente na minha vida. Então, eu também nunca vi tantos jovens inquietos. Eu, francamente, também estou muito surpresa com as manifestações, as mobilizações, entendeu? Esse papo também de que ninguém está fazendo nada, não está fazendo, não. A mídia não está te contando, né? Mas está acontecendo muita coisa o tempo todo. E isso eu também dou parabéns aos jovens, porque vocês estão fazendo muita coisa acontecer e renovando. E a bola está com vocês agora, né? É a vez, a hora e a vez.